Irmãos, abramos nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Segunda carta aos Coríntios 3, versículo 18. O tema dessa mensagem é como um espelho. Eu pedi ao pastor Flávio para melhorar o banner que eu tinha feito, mas ele melhorou demais, né? Ficou, como diz o carioca, show de bola, viu, pastor Flávio? Muito bonito ali, né? Inclusive a introdução da mensagem, nós vamos falar um pouco sobre Rio, né? Que foram os primeiros espelhos da humanidade, né? Como um espelho. Então vamos ler, quero ler aqui na Bíblia, depois vamos ler todos juntos ali naquela versão que eu coloquei ao lado do banner, tá certo? Mas vamos ler a palavra, na palavra 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com cara, aqui na minha versão, né? Cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém. Vamos ver juntos então ali naquela versão? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Graças a Deus. Como um espelho, irmãos. Meus irmãos, o reflexo da imagem sempre foi algo que despertou a curiosidade do ser humano. Ver a sua imagem, né, a sua própria imagem. E os primeiros espelhos, como eu disse, foram os rios, as lagoas, né, os riachos. Né? O homem vendo-se, refletindo, ali, lá atrás, quando não se pensava em ter um objeto chamado espelho, né, onde ele pudesse ver com mais nitidez a sua cara, o seu rosto, né, a sua fisionomia. E percebemos então que, além da água, né, foi só uma questão de tempo o homem, o ser humano, produzir um objeto que hoje nós chamamos de espelho, com as suas diversas formas. Mas mais precisamente aquele espelho manual, né? Porque hoje nós temos espelhos usados até para a questão de fazer o embelezamento das casas, não é? Dos prédios. Não é? Então, hoje é uma questão até não apenas funcional, mas é também utilizado como elemento estético. Eu lembro que eu fiquei há um tempo atrás na casa de um diácono em Recife, não é? Em Encruzilhada, bairro Encruzilhada, uma casa muito, muito bem projetada, não é? Inclusive ele Gideão Internacional, esse irmão nosso, querido nosso, diácono. E aí eu fiquei na suíte, não é? Porque ele com a esposa já não subia, porque era no andar de cima da casa. Ele preferiu ficar já com certa facilidade em poder acessar o quarto, né? E me deu aquela suíte maravilhosa lá do quarto dele, né? E era cheio de espelho, inclusive tinha tem até hoje, né? Inclusive esse ano eu fui lá e me hospedei de novo lá no mesmo quarto. É um quarto de profeta assim, muito, muito, muito luxuoso para ser quarto de profeta. E dormimos lá, eu e Sônia, lá naquele quarto, né? Mas a primeira vez que eu fiquei, cheio de espelhos assim, bem luxuosos no guarda-roupa, e eu, num momento assim, até me assustei, pensei que tinha outra pessoa dentro do quarto, por causa do espelho. Me deu um susto tão grande, irmãos, confesso, que eu pensei que era uma pessoa que estava dentro, e depois eu notei que era eu mesmo, né? Que estava ali, porque não esperava, né? Foi sentido como surpresa quando eu abri a porta, que dava acesso do quarto até o banheiro, né? Aquela suíte lá. Então me assustei e depois percebi que era o próprio pastor Paulo Sérgio que estava lá.
dentro do quarto. E aí eu compartilhei com o Sônia, digo, Sônia, tive um medo aqui terrível, pensei que tinha uma pessoa dentro daqui do quarto, e depois percebi que foi o espelho aqui, não é, que estava aqui me projetando. Então, irmãos, hoje é uma questão de estética, não é? Mas vale a pena nós podermos ter, mesmo que de forma rápida, a noção de como surgiu esse espelho, não é? Os estudiosos, né, eles dizem que os primeiros espelhos surgiram cerca de 5.000 anos na antiga Suméria, atual região hoje do Iraque. Então, há 5.000 anos atrás. Só que esses espelhos não eram como espelhos que nós temos hoje. Esses espelhos eles eram polidos de bronze, não é? E a nitidez deles era assim um negócio muito difícil de se ver o rosto. Por isso que o apóstolo Paulo, já no tempo de Paulo, os sumérios são lá nas civilizações antigas, não é? Mas no tempo de Paulo ainda persistia essa dificuldade de se ter um espelho como nós temos hoje, porque ele diz lá em 1 Coríntios, né? Ele diz, vemos como espelho, ou seja, ainda é uma imagem fosca. Então, hoje nós já temos, né, espelhos assim, dentro do carro, inclusive, né? Eu duvido o carro aqui que não tenha um espelho, né? Hoje nós temos dentro da casa, numa bolsa de mulher, certamente tem muita coisa. Mas eu acredito que tem um espelho aí dentro. Tem ou não tem, irmão? Um espelho dentro aí. Se não tem, é porque você já tem espelho em tudo quanto é lado, não é? Então, assim, hoje é praticamente assim, todo mundo tem, não é, um espelho. Com nitidez nós percebemos, às vezes tem gente que não gosta de se olhar no espelho, né? Eu confesso que dentre estes era eu, quando olhava, principalmente quando o espelho era maior, que o irmão Janderri aqui nos deu de presente, né? Lá para mim, para a Sônia, lá para casa, e aí quando eu passava nele, e aí, pastor Flávio, já entendo, não preciso nem dizer mais o que, não é? Então aquele espelho denunciava, não é, que eu tinha que perder alguns quilos e tudo. Mas tem gente que tem dificuldade de ver a própria imagem, não é? De olhar, porque não se gosta. Você conhece gente que não gosta de tirar foto, né? Ela não gosta, ela tira foto de documento que é o jeito, né? Mas não gosta de tirar foto. Tem gente que... Eu conheci um pastor muito querido, né? Que ele disse que tem algumas fotos de família dele menino, quando tinha foto, ele se abaixava. Então, aí, naquele tempo, não se tinha a facilidade que nós temos hoje. Então, se notava depois que só aparecia o cabelo dele, e às vezes quando aparecia. Ele não queria tirar foto, né? Não gostava da foto. Então, irmãos, essa é uma introdução que nós fazemos para, de fato, entrar agora no que nós queremos, que é podermos aqui destacar, e dentro desse destacar, fazer uma pergunta, não é? Como espelho, como nós devemos refletir a glória de Cristo? Como espelho, semelhante ao espelho, como é que nós devemos refletir a glória de Cristo? Porque o apóstolo Paulo, ele diz claramente aí, olha, todos nós, ou seja, nós cristãos, né, crentes, compromissados com Cristo, né, e que fazem parte do corpo de Cristo, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Então, esse é que é o foco, né? Todo o texto está voltado para essa expressão, para essa frase, não é? Como refletir a glória de Cristo. O primeiro aspecto que eu destaco aqui é ter o rosto descoberto, como diz o versículo. Não é? O texto que nós lemos, ter o rosto descoberto. Ele diz, mas todos nós com o rosto descoberto, com a cara descoberta, não é? Nas versões a atualizada, não é? Ela tem a cara descoberta, a face, outra versão diz. Então, com o rosto descoberto. Nós sabemos que essa questão de cobrir o rosto, nós temos claramente lá em Moisés, não é? A orientação aliás, o texto narrando de que ele colocava um véu quando ele descia do Monte Sinai, depois de ter conversas com Deus, sem véu, ele conversava, não é? Abertamente com o Senhor, e o Senhor
tinha comunhão com ele e ele com o Senhor, orientações que eram passadas. Mas quando ele descia do Monte Sinai, o rosto dele resplandecia, não é? O rosto dele resplandecia e o povo ficava com receio daquilo, né? Porque o povo ficava com medo, né? Como é que homem é esse que vai e sobe no monte, e quando desce o rosto dele, não é, resplandece, brilha, não é? Havia um brilho no seu rosto. E nós sabemos, irmãos, que quando temos comunhão com Deus, não é, pode ser que não haja um brilho do aspecto físico no nosso rosto, mas a nossa vida brilha, não é? Nós temos o brilho da presença de Deus. Quando nós temos comunhão com o Senhor, quando subimos ao Monte Sinai da oração e descemos o nosso rosto, ele de fato, a nossa vida, ela brilha, ela traz luz para as pessoas, mesmo que traga, às vezes, um receio para quem não está muito firme, não é? Nesse aspecto de conhecer a Deus. Então ele colocava o véu, né? Colocava o véu, e esse véu, irmãos, nós sabemos então que ele na antiga aliança era usado, só que na nova aliança nós percebemos lá que o véu do templo, diz os evangelistas, o véu do templo de alto a baixo ele foi rasgado. E aquilo que causava separação entre nós e o Senhor, e na antiga aliança, o sacerdote entrava uma vez ao ano lá no Santo dos Santos. Tudo isso hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, sem mediador a não ser o próprio Cristo, né? O próprio Espírito Santo, que faz essa mediação, porque a palavra de Deus assim o diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas note que vamos dizer, dificuldade, esse impedimento, né, essa barreira, ela já foi vencida por Cristo Jesus. Então, notamos então que esse véu que separava o homem de Deus, ele foi rasgado por ocasião da morte de Jesus na cruz, e hoje nós temos acesso à presença de Deus. Foi nos dado uma garantia de acesso à presença de Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. E, irmãos, então, para refletirmos a glória de Deus, não é? Como um espelho que reflete a sua imagem, não é? Reflete. Nós precisamos então ter o rosto descoberto, ou seja, não é preciso mais véu algum para nós colocarmos diante do Senhor. Nós precisamos, e até porque Ele conhece o nosso interior, chegar diante dEle sem véu nenhum, né, sem nada que possa encobrir o nosso rosto, e então ter comunhão plena com o Senhor. Então esse é o primeiro aspecto, ter o rosto descoberto. Se o seu rosto está aí coberto, com ainda a sua visão, quem sabe, na antiga aliança, não é? O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer para melhorar? Como aquele jovem rico que chegou, o que é que eu devo fazer para ter vida eterna? Olha que coisa. E vida eterna ganha assim fazendo, é? É ledo engano do homem fazer alguma coisa. Porque a própria Escritura diz que pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, ter o rosto descoberto. Mas, irmãos, nós temos também um segundo aspecto aqui em relação a como espelho, para refletirmos a glória de Deus, é estar limpo. Estar limpo. O espelho precisa estar limpo. Veja o que aqui diz aí no versículo 18, a parte que nós podemos chamar a parte B, refletindo como um espelho a glória de Deus, ou a glória do Senhor. Refletindo. O espelho, ele só vai mostrar com nitidez a imagem, só vai refletir a imagem se ele estiver limpo. Se ele estiver sujo, para quem dirige, é aquele retrovisor que você olha, não é? E ele está bem sujo, e por mais que você queira enxergar com mais nitidez, você precisa limpar, não é? Então, é algo assim que não tem como você exercer, como você ter uma nitidez,
algo assim muito mais patente diante da sua visão, senão limpar, estar limpo. E muitas vezes essa imagem refletida no espelho, ela não é nítida em nossas vidas, não tem brilho, falta o brilho, falta justamente essa nitidez, porque existe, possivelmente, não, certamente, existe certamente, se está sujo, certamente existem manchas internas em nossas vidas, não é? Existem manchas, existe a necessidade de limpeza interior. Eu li um livro há tempos atrás, e até hoje tenho, de uma psicóloga cristã lá no Rio de Janeiro, não é? Justamente dentro desse aspecto da gente poder jogar os entulhos fora da nossa vida. Inclusive hoje é uma doença, não é? Quando alguém tem o comportamento de tudo quanto vê na rua, poder levar para casa e ali vai juntando, e às vezes a casa está cheia, entupida, não é? De coisas, de objetos que ela não tem necessidade, mas há uma compulsão, uma doença comportamental, quem sabe emocional, nela para poder fazer essa ação, e nós às vezes, irmãos, precisamos nos policiar, porque nós vamos guardando às vezes algumas coisas no nosso coração. Por quanto tempo? Por muito tempo. Alguns guardam por muito tempo, por muitos anos, né? Muitos anos. Não se limpa, está ali necessitando da limpeza, mas aquelas manchas, aquela poeira, não é? Vai dificultando a vida espiritual, vai dificultando a visão espiritual das coisas. Por isso que tem crentes que às vezes reclamam, mas eu convoco os irmãos, e eu mesmo também, a nós analisarmos o que é que existe de mancha dentro de nós, não é? Há necessidade de limpeza em meu coração, em seu coração, para que a gente tenha nitidez, a gente tenha uma visão melhor e refletirmos melhor essa glória de Deus, não é? Essa glória de Deus. E percebemos então que os nossos pecados, irmãos, os pecados que cometemos, não é? Essas nossas iniquidades, elas trazem de fato o impedimento para que a glória de Deus na vida de alguém seja refletida. Deus, porque é misericordioso e bom, não é? Ele faz com que, se você é crente mesmo, você um dia venha limpar, ou se deixar limpar pelo Espírito Santo, não é? E não está protelando mais, guardando aí, não é? Agasalhando algo que não lhe pertence. Por exemplo, a amargura pertence a crente? Não. O que é que a gente vai ter que fazer com a amargura? Lançar aos pés do Senhor. Lança fora, não é? Lançando sobre Deus. Então, não faz parte do nosso currículo. Ódio, muito menos. Não é? Falta de perdão, rancor agasalhado. Eu conheci uma família no interior, onde nós começamos um ministério, não é? Que passou 14 anos, irmãos. As famílias, 14 anos, olha, é um bom tempo, né? Sem se falarem porque questões de terra, intrigas de terra. Alguém vendeu uma coisa, um pedaço de terra, e aí na transação não foi bem feita a coisa, e isso causou desgaste emocional entre dois irmãos de sangue, e ficaram 14 anos sem se falarem. 14 anos. Um não ia na casa do outro, que é comum na região rural, né? Ir na casa do outro, visitar, tomar um café, comer um cuscuz, né? Com carne do sol, mas 14 anos sem um pisar na casa do outro e sem se falarem. E foi preciso morrer. Foi preciso morrer alguém de uma daquelas famílias. E eu presenciei isso. Porque eu fui para o sepultamento, na frente do cemitério.
Os dois irmãos se abraçaram. Se abraçaram. E houve perdão. Houve perdão. É de emocionar, irmãos, porque esse fato, de alguma forma, tem ocorrido em nossas vidas, na vida de um crente, na vida da igreja. E nós percebemos então que é preciso limpar, para refletir a glória de Cristo como espelho. É preciso estar limpo. É preciso ter uma vida de santificação, meus irmãos. É inadmissível quando um crente, ele se acomoda com a questão, ele pensa assim, vê como é. E é um pensamento movido pelo diabo isso aí. Eu estou já com a minha salvação garantida em Cristo, né? Olha, já estou salvo em Cristo Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre, de fato é, só que eu posso fazer então o que eu quiser, porque eu estou salvo, então eu vou brincar de ser crente, eu vou brincar de ser de Deus, e a vida de santificação não é procurada, não é buscada, porque, irmãos, santificação é um processo contínuo, ninguém vai chegar aqui, nenhum cristão, por mais espiritual que ele seja, por mais homem ou mulher de oração e dizer, olha, eu não preciso mais me santificar, pode repreender que é heresia, né? Porque é contínuo. Então precisamos estar limpos para refletirmos a glória de Deus, né? Então esse é um segundo aspecto. E terceiro e último, para refletirmos a glória de Cristo como espelho, é preciso estarmos bem direcionados. Está bem direcionado. Nós somos transformados, vê o texto, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, não é? Ou seja, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, e para termos a mesma imagem é preciso que se tenha a mesma direção, não é? A mesma direção. Eu esteja na frente do espelho, ou o espelho voltado para mim, para que eu possa então refletir, aquela imagem que é minha, possa ser refletida no espelho. É preciso estar bem direcionado. Mesmo descoberto e limpo, o espelho só é capaz de refletir o objeto para o qual ele se direciona. E percebemos então que se o cristão não está bem direcionado, o que é que eu chamo aqui bem direcionado? Alinhado com Deus. Alinhado, em comunhão, em sintonia com Deus. Os irmãos lembram, é porque hoje não temos mais. Aliás, se tem, mas é pouco, né? Dia desse, passando por uma loja, vi aquele rádio que tem a sintonia. Quando ele estava fora da sintonia, o que é que ele fazia? Barulho. Né? Não ficava nítido o áudio dele. Barulho. Tem crente que faz muito barulho, mas não está em sintonia com Deus, então é só barulho. É uma vida de barulho. Pode até, e olha que eu não estou criticando quem dá glória a Deus, não. Porque eu até percebo que de um tempo para cá, né, a gente tem sido mais comedido, não sei porquê, em glorificar a Deus de forma efusiva. Né? Um testemunho dessa pessoa que foi resgatada, né, pelos batistas brasileiros, desculpe, irmãos, pela graça de Deus, através dos batistas brasileiros. Não é? Isso aqui, irmãos, é para a gente glorificar ao Senhor, exaltar o nome dEle. Não é? E nós percebemos, então, que podemos fazer isso, mas que se for sem vida, se não estivermos bem direcionados, apenas vai ser barulho. Apenas vai ser a coisa efusiva, não é? Que alguém pode olhar e dizer, puxa, fogo está caindo ali. Não é? Mas falta vida, falta compromisso com Deus,
Falta estar direcionado, alinhado com Deus. E ao direcionar, irmãos, então, essa nossa vida, ao que Deus é para nós e refletirmos essa glória dele, nós precisamos então, estar alinhados para que a imagem de Cristo Jesus seja refletida para outros, através de nós. Olha que privilégio. A minha vida refletir a glória de Cristo, para que o mundo ele venha entender quem é Cristo Jesus, através da minha vida. É muito sério isso, irmãos. A imagem que nós projetamos com a nossa vida. Mas eu fico pensando que imagem alguns crentes estão refletindo. Se é a imagem de Cristo Jesus mesmo. Porque eu tenho visto algumas coisas, nós conhecemos, inclusive líderes, pastores, que têm refletido outra imagem. Às vezes é a própria imagem dele, não é? Está sendo refletida. Às vezes é a imagem do que ele faz. Às vezes é uma imagem que ele tenta colocar às escondidas, para que ninguém veja. É uma imagem outra, mas não é a imagem de Cristo que está sendo refletida. E isso é, assim, muito preocupante em relação à vida da igreja e ao reino de Deus. Ao direcionar, irmãos, o nosso olhar para o autor e consumador de nossa fé, nós refletimos a glória de Cristo através de nossas vidas. Quando nós estamos alinhados, bem direcionados, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Não é? Eu disse aqui numa mensagem de quinta-feira última que preguei, hoje faz 15 dias, né? De que é impressionante quando o apóstolo Paulo disse, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas o grande segredo é isso. Ele era imitador de Cristo. Que alguém pode dizer, mas como é que Paulo é tão orgulhoso assim? Para dizer aos irmãos, dizer à igreja, que seja imitador dele. Dele, imitador dele. Eu não cheguei ainda a esse grau não, viu, irmãos? A esse estágio aí não. Aí é para Paulo e para outros. Não cheguei não ainda. Eu não tenho condições. A gente se esforça e se empenha primeiro para cuidar da nossa primeira igreja batista, que é os nossos filhos, né? A gente olha para eles e diz para eles, ó, seu pai já fez isso alguma vez? A minha filha, porque o Isaac não está tendo noção agora, mas já está começando a entender as coisas. Você já viu seu pai fazendo dessa forma, né? Fazendo disso. Então, quando nós olhamos para Jesus, de fato, nós refletimos a imagem e a glória de Jesus. Quando eu olho para pessoas, quando eu começo a olhar na igreja, os erros da igreja, porque toda igreja tem, as falhas, não é? Nós tiramos o olhar de Cristo, colocamos nas pessoas, e eu preciso dizer o final disso, irmãos, uma tragédia, porque vai ser decepção, frustração, não é? Possível desvio na fé, porque o olhar está voltado para a pessoa errada, porque nós não seguimos um credo, nós seguimos o Cristo, nós somos seguidores do Cristo, de Jesus, é Jesus que de fato é o nosso foco, é que faz toda a diferença. O nome Batistas, Igreja Batista e outros nomes que temos nos segmentos religiosos, evangélicos, são importantes, mas para nós, o foco nosso é Cristo. E então, irmãos, quanto mais estivermos direcionados a esse Cristo, diante dele, né, focado o nosso olhar nele, nós refletiremos então, irá brilhar mais de Cristo em nossa vida e na vida das pessoas, porque nós vamos irradiar Cristo.
Às vezes vai ser preciso você falar, mas você sabia que às vezes nem falando, não é preciso nem falar, tem gente que parece que já sabe, a gente não bota uma faixa dizendo que é crente, mas pelas nossas ações não sei, olha, eu não sei bem, não é? Eu não digo comigo particularmente, porque já não dá para me esconder mais em Aracaju. As pessoas vão dizer, é o pastor da primeira igreja, né? Pastor da primeira igreja. Quando o pastor Luquiari esteve aqui, na abertura da campanha de missões, fui com ele, não é? Votar, e parece que já contei isso aqui, mas os irmãos vão ouvir de novo, é o perigo de ter um pastor por mais tempo. E aguardando ele, a moça disse, moço, e ela falando lá, o vidro aberto, aliás, fechado, eu abaixei, porque eu vi ela falando com a criança, ela disse, é o Uber? Eu disse, não. Aí quando ela olhou, ela disse, o senhor é o pastor Paulo Sérgio, né? Aliás, o senhor é o pastor da primeira igreja, não é? Eu digo, sim, você já esteve lá em formatura, em algum casamento que eu estava celebrando, em algum culto? Eu disse, não, eu estou acompanhando o senhor desde o início da pandemia pela internet. Estou assistindo os cultos, não é? Então eu já conheço o senhor de lá. E vou fazer uma visita na igreja. Né? Não tenho carro e tudo, mas um dia quero ir lá. Olha que coisa. Refletindo, às vezes, sem saber, irmãos. Pregando o evangelho, proclamando o evangelho com a nossa vida. Assim é comigo e com você. E nós podemos, então, irmãos, aqui chegar a algumas considerações finais em relação a como espelho, refletirmos a glória de Cristo. Né? Primeiro, há algum pecado encoberto em sua vida? Que como espelho encoberto impede de refletir a glória de Deus? Porque um espelho, ele encoberto, ele tapado, não vai refletir nada. É preciso tirar o véu, é preciso tirar o pano. Existe algo que está encobrindo, que está interposto aí entre você e esse espelho que reflete a glória de Cristo? Segundo, há algum objeto, pessoa, pensamento, comportamento em sua vida que tem manchado, empoeirado a sua vida, que como espelho sujo impede de refletir a glória de Deus? Há alguma mancha, alguma poeira, algum comportamento errado, não é? Que nós chamamos pecado, se for assim, porque comportamento, psicologicamente, tem um outro sentido, mas eu estou chamando aqui manchas em relação a atitudes que fazemos, que elas são incoerentes com a vida cristã. Você tem buscado uma vida de santificação, ou com o argumento que já tem salvação em Cristo Jesus, tem deixado de lado essa busca pela santificação? Está no Antigo Testamento, mas o princípio é o mesmo. Não o da antiga aliança, mas o princípio é o mesmo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, você tem buscado santificação, ser santificado em Cristo Jesus. Outro, para quem e para onde o seu olhar, a sua vida, está direcionada? Para quem? Para onde? Ela está direcionada. O seu olhar está voltado para quem? Qual imagem você tem refletido em sua vida? A imagem de quem está sendo refletida na sua vida? As pessoas, quando olham para você, que imagem ela tem como reflexo da sua vida? E por último, quem ou o que, como espelho, você tem refletido em sua vida? Quem ou o que, como espelho, você tem refletido em sua vida? Então são perguntas, irmãos, que só cada um pode responder, não é? Só cada um pode parar aqui e dizer, de fato, Senhor. E às vezes tem coisas que a gente está passando, e eu não sei como ocorre, às vezes a gente quer tentar encobrir, não é?
mas o Espírito de Deus, ele vai e sinaliza para o nosso bem espiritual e coloca as pendências que existem, as dificuldades que precisam ser, as brechas que precisam ser tapadas. Que essa palavra, nessa noite, ela alcance, ela edifique a igreja, que ninguém saia daqui inocente quanto a esse tema. Que nenhum membro da primeira igreja, os que estão aqui, os que estão nos acompanhando, cultuando conosco, que estão impossibilitados de estar aqui, e os que vão vir esse vídeo, posso dizer, eu não sabia disso. Eu não sabia. Porque o que gela o coração de pastor, irmãos, é alguém chegar e dizer, olha, eu não sabia que isso aqui. Então, por isso, pregarmos a palavra. Para que ninguém, mesmo sabendo que o crente precisa de um compromisso de leitura, de observação das disciplinas espirituais, mas que ninguém venha dizer, eu não nunca soube disso, ninguém me disse nada, nunca ouvi, não é? Então estamos ouvindo nessa noite, que como espelho precisamos refletir a glória de Cristo Jesus, não é? Amém, meus irmãos? Vamos orar então, pedir a Deus que nos dê graça para refletirmos com nitidez essa glória dele, não é? Muito obrigado, Senhor, nessa noite, a alta responsabilidade que treme, faz tremer a gente, mas também o privilégio de poder falar à tua igreja, de trazer aqui palavra bíblica voltada dentro desse tema, de que como espelho possamos refletir a tua glória através da nossa vida. Ó Senhor, que nós possamos, de fato, sim, estarmos limpos, bem direcionados, e possamos, ó Deus, estarmos descobertos, sem impedimento algum, sem nada para encobrirmos, colocar panos quentes, nenhuma sujeira debaixo de tapete da nossa vida, mas tudo de cara a cara, podermos, pela tua graça e misericórdia, adorarmos em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração, Senhor. Edifica a tua igreja, que essa palavra desça ao coração e ela produza saúde para esta igreja, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.